Amém? Capítulo 4 do livro de Filipenses, dos versículos 10 até o versículo 23 vai ser a nossa leitura. Nós vamos ler e depois a gente vai se debruçar aí, estudar, entender versículo após versículo. Vamos ler primeiro o que diz o texto bíblico. Alegre-me grandemente, ou alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque estava necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo e o que tenho e mais que o suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. A todos os santos lhe enviam também saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa leitura aí, dos versículos 10 até o versículo 23. Aqui no capítulo 4, dos versículos 10 até o versículo 23, nós iremos ver então, igreja, o apóstolo Paulo agradecendo as ofertas que o povo enviou para sustentá-lo na prisão, porque era através das ofertas da igreja do povo de Filipos que o apóstolo Paulo era sustentado na prisão. E nós aqui no início, quando nós demos início à introdução desse estudo, nós explicamos para você que naquela época os prisioneiros não eram sustentados pelo Estado como são hoje. Através dos nossos impostos, a maioria dos presídios são sustentados, mas naquela época não, naquela época era a ajuda dos familiares ou das pessoas de fora que sustentavam os presos nos presídios daquela época. Então o apóstolo Paulo era sustentado pela igreja de Filipos. A igreja de Filipos enviava donativos, ofertas para que ele fosse sustentado. Não é à toa que foi Epafrodito que foi levar essa ajuda para ele, e era através dessa ajuda que o apóstolo Paulo podia comprar papiros, os papéis daquela época, para poder escrever pergaminhos, para poder escrever as suas cartas e enviar para as igrejas. E é nessa carta que ele está agradecendo essa oferta. Nesta carta, ele vai dizer que ele aprendeu a viver e aprendeu a viver contente em Cristo. A viver contente em Cristo. Nós vamos aprender isso também, o que é aprender a viver contente em Cristo. E nós vamos também ver que ele diz que ele aprendeu o contentamento, estar satisfeito.
Uma coisa muito difícil de nós, seres humanos, é estarmos o quê, gente? Satisfeitos, né? Entendidos de que é a vontade de Deus, entendidos de que é o melhor para nós e dizermos, estou satisfeito. Mas não, nós muitas das vezes parecemos um poço sem fundo. Sempre estamos insatisfeitos, sempre estamos desgostosos das coisas. Mas aqui nós vamos aprender a importância do que é estarmos satisfeitos em Cristo. Glória a Deus. E a importância também do que é ajudarmos uns aos outros, a importância também, ele vai nos ensinar a importância que é agradecer a Deus pela vida daqueles que se preocupam com a gente. Glória a Deus, igreja? Então vamos ler então, aí para dar o fechamento a esta carta com a glória de Deus. Versículo 10, vamos ler o que diz o versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Aqui nós podemos observar o apóstolo Paulo alegre e feliz por ver o povo da igreja de Filipenses se preocupando com ele. Aí ele fala, não é que vocês tinham se esquecido de mim, não, é porque vocês não tinham oportunidade de me ajudar. E assim que vocês tiveram a oportunidade, tiveram a condição, vocês me enviaram essa ajuda, vocês se preocuparam comigo. Aí ele está falando aqui, eu fico alegre por vocês se preocuparem comigo. E aí nós vamos ver que ele vai agradecer essa preocupação que o povo tem com ele. E o que a gente aprende com isso, igreja? Nós aprendemos uma coisa muito importante. A gente dá valor a quem se preocupa conosco. Você dá valor àquele bom dia que você recebe logo pela manhã. Você dá valor àquela pessoa que muitas das vezes você pensa que está te ligando para saber da sua vida, mas não, mas está te ligando para saber se está tudo bem. Aquele cumprimento que vem a pessoa perguntando, você está bem? Mas às vezes a gente pensa que todo mundo que fala com a gente, que quando chega e pergunta assim, fulano, você está bem? Parece que já é costume, que por ser costume nosso a gente perguntar que as pessoas estão bem, às vezes as pessoas estão tão amarguradas de espírito que a pessoa pensa que o perguntar daquela pessoa, você está bem? A pessoa acha assim, não, é mais um perguntando se eu estou bem, é mais uma perguntando se eu estou bem, não quer saber nada que eu estou bem. Não, você deve agradecer a Deus pelas pessoas que se preocupam com você. Você deve ter a compreensão e o entendimento de dar graças a Deus por ter com quem contar. Igreja, ultimamente, com o tempo, com esse avanço de tecnologia, com esse avanço das coisas, depois dessa questão aí da Covid, as pessoas não poderem estar próximas uma das outras, as pessoas têm se esfriado no amor ao próximo, no amor às pessoas, na preocupação se as pessoas estão bem, na preocupação se o outro está bem, na preocupação de também ser agradecido por essas pessoas que querem o nosso bem. Nós precisamos ser agradecidos disso. Ah, mas essa pessoa é meu marido, mas essa pessoa é meu filho, essa pessoa é minha filha, essa pessoa é um amigo, uma amiga. Glória a Deus por essas pessoas. Glória a Deus por essas pessoas que se preocupam. E quer ver uma bênção que é primordial nisso? Aquelas pessoas que se preocupam se estamos bem espiritualmente. Essas pessoas, guarde com muito zelo essas pessoas, viu? Porque quando Jesus Cristo voltar, você não vai se esquecer dessa pessoa. Que lembrou para você assim, fulano, você ora, fulano. Fulano, você está orando. Fulano, você está vindo na igreja. Fulano, você está se preocupando em congregar. Fulano, pega firme, não desanima. Igreja, agradeça por ter pessoas que se preocupam com a sua vida espiritual. Agradeça por ter pessoas que se preocupam no seu bem-estar em Cristo Jesus. Agradeça por ter pessoas que se compadecem de ligar para você e falar assim, você está bem, como você está? Irmão, vou fazer uma oração para você, irmão, vou fazer uma visita para você, eu vou aí orar por você, eu vou aí. E a gente precisa agradecer, sermos agradecidos a Deus por pessoas que se preocupam conosco, espiritualmente. Porque haverá um tempo, entenda, haverá um tempo, igreja, que haverá fome no mundo. Fome no mundo. Mas a Bíblia diz que não é fome de comida e nem de bebida, não. A Bíblia diz que é fome da palavra de Deus. Haverá um tempo que as pessoas irão desejar as Escrituras e não irão ter. Haverá um tempo que as pessoas irão desejar congregar e as pessoas não vão poder. Então hoje nós podemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Hoje nós podemos nos preocupar em ter vida com Deus, então faça isso de todo o seu coração. E preserve aqueles irmãos que se preocupam com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus.
Pois Deus nos ensina isso. Aí eu digo uma coisa muito importante: não se importe com os que não são agradecidos disso. Talvez você tanto ajude e as pessoas não reconhecem. Talvez você tanto se preocupa, mas as pessoas não reconhecem, porque são mal agradecidos. Não se preocupa com esses. Que esses não venham manchar o seu bom coração, o seu coração que Deus transformou. Que esses não venham manchar o coração que é o seu, que Deus transformou. E hoje você é um novo ser em Cristo Jesus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Não deixe aqueles que são mal agradecidos manchar isso. Não desista de fazer o bem, de ser irmão em Cristo Jesus de alguém e de levá-lo a Cristo. Glória a Deus, igreja. Pois Deus nos ensina isso e devemos exercitar isso em amor. Nós não devemos exercitar isso de uma forma na qual venhamos pensar que estamos sendo sugados e nada está sendo dado em troca. Não, nós recebemos de Cristo. Porque eu quero falar um exemplo para você, porque nós temos o exemplo do nosso Salvador Jesus Cristo, que se deu por nós em amor. Busquemos assim fazer uns pelos outros. Vamos se dar pelos outros em amor, porque nós temos o exemplo, e o exemplo é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém? Este é o exemplo, nós temos Jesus Cristo. Agora vamos aí aos versículos 11 e 12, que diz aí, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Vou ler de novo. Não que estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele aí está dizendo. Aqui nós podemos observar nos versículos, igreja, 11 e 12, que o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante. Eu aprendi a adaptar-me. Eu aprendi com a vida dele, com o dia a dia, diante de tudo que ele passou. Tudo aquilo foi um aprendizado para ele dizer: não, agora eu aprendi a forma de viver contente. Eu aprendi a me adaptar às situações. Não é porque estou com falta de alguma coisa que Deus não é comigo. Não é porque está faltando isso que eu vou me desesperar, que eu vou me lançar ao desespero, à tribulação. No último domingo agora, na nossa congregação em São Paulo, o irmão, acabando o culto, disse assim para mim: pastor, eu não sabia que ser cristão era algo muito difícil. E eu ri, eu falei: irmão, bem-vindo ao cristianismo, bem-vindo ao evangelho. Ser de Deus não é fácil mesmo, ser cristão não é fácil mesmo, é difícil mesmo. Mas a gente vê que ao decorrer da vida, ao decorrer dos nossos dias em Cristo, igreja, nós temos a oportunidade de aprender com o próprio Cristo a enfrentar todas as situações da nossa vida, e diante das situações que a gente enfrenta, a gente aprender a viver com cada uma delas. Veja aqui, vamos ler o texto aí de novo, ó. Não estou dizendo porque esteja necessitado. Aí ele diz, ó: pois aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Uma coisa muito importante que a gente deixa de lado é o aprendizado que a gente recebe durante toda a nossa vida. Eu acredito que muitos aqui já tiveram momentos de necessidade. Eu acredito que muitos aqui já tiveram momentos de necessidade. Eu conversava com um irmão e uma irmã esses dias em Cristo Jesus, um homem e uma mulher de Deus, que dizia que a primeira casa que alugaram chovia mais dentro do que fora. Veja as dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Mas com o passar do tempo a gente vai aprendendo a se adaptar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ó: nessa minha caminhada com Cristo, eu fui aprendendo a me adaptar. Eu fui aprendendo a conduzir minha vida nisso, em Cristo. Eu fui aprendendo. Então eu aprendi isso, a viver. E aí eu aprendi a ponto de, em toda e qualquer situação, eu saber lidar. Mas, igreja, muitos de nós somos levados
Diante de qualquer coisa que falta na nossa vida, a gente se deixa levar pelo desespero, a gente se deixa levar pela insatisfação, a gente se deixa levar pela ingratidão. Está faltando isso, a gente já fala, Deus não abençoa, tá vendo? Aí, eu vou para a igreja e nada acontece. Aí, eu vou para a igreja e não tenho isso. Vou para a igreja e nada disso. Quando a primeira falta que nos dá, aí parece que a gente se esquece de tudo aquilo que um dia já faltou e Deus já o quê? Supriu. A gente cai na insatisfação, a gente cai na ingratidão. A gente cai no que, igreja? Na ingratidão, porque a gente acaba esquecendo o que Deus já fez, o que Deus já deu, como Deus já realizou na nossa vida, porque a gente já passou, às vezes a gente já passou até por situações pior do que aquela, mas a gente insiste, porque nos faltou. Mas igreja, se Deus permitiu se Deus permitiu você passar por situações que a gente já passou, é para nós aprender a viver, quando enfrentarmos outra situação, quando vivenciarmos outra situação. Mas veja, que o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele aprendeu tudo isso em Cristo, ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Igreja, entenda uma coisa em nome de Jesus Cristo. Esteja disposto a aprender com Jesus. Esteja disposto a aprender com a palavra de Deus. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa, não despreze a palavra de Deus. Não fique dizendo que você sabe, não fique dizendo quando que você sabe isso, que você sabe aquilo, porque chega na hora que é para você usar daquilo que você sabe, você não usa. Você se entrega ao desespero, você se entrega. Mas ele está dizendo, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu estou adaptado a viver. Se não tenho, eu entendo que Deus vai abençoar. Se entendo, dou glória a Deus e guardo para que quando faltar, eu tenha. Eu aprendi a lidar com todas as situações, ele vai dizer. Ele aprendeu com Cristo. Não tenha preguiça, irmãos, de aprender com Jesus Cristo. Não tenha preguiça de aprender com Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é manso em nos ensinar. Ei, a vida dá chapuletada na gente, é ou não é? Você levanta, a vida vai lá e pá, quer te derrubar de novo. Você levanta, a vida vai lá e pá, quer te derrubar de novo. Mas Jesus Cristo, Ele diz, eu sou manso e humilde, venham e aprendam de mim. Jesus é manso e humilde para nos ensinar. Venha aprender dEle. Venha aprender dEle. Igreja, uma coisa muito importante, quase todos nós aprendemos a estar humilhados. Quase todos nós, a gente aprende a estar humilhado. O que é estar humilhado, pastor? Estar vivendo situações difíceis. Pois, quando as dificuldades vêm na nossa vida, para quem a gente corre? Para Deus. Quando o calo aperta, a gente corre para Deus e já chega ali e Deus vai nos ajudar. Mas muitos de nós, aliás, o que eu posso dizer, poucos de nós sabemos viver honrados, sabemos viver quando Deus dá a bênção para a gente. Porque, por mais incrível que pareça, quando Deus nos abençoa, parece que estraga a gente. As pessoas deixam de orar quando está abençoado, quando tudo está bem. Quando as pessoas estão prósperas, as pessoas não querem saber de Deus. A bênção parece, entenda o que eu estou dizendo, parece que a bênção estraga a pessoa. Porque a pessoa deixa de ser como antes. Quando estava tudo no mal, a pessoa se apegava mais a quem, gente? Se apegava mais a Deus com todas as forças. Mas quando as coisas passou a dar certo, quando as coisas passou a ficar tudo bem, as pessoas foram se afastando de quem? Vão se afastando de Deus. Por quê? Mas isso é bíblico. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, diz assim, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Assim são as pessoas quando são, a maioria das vezes, abençoadas por Deus. As pessoas pensam que não precisa mais buscar a Deus, que está tudo bem. Não preciso, está tudo bem. Não estou doente, eu estou bem, eu estou saudável, eu estou isso, eu estou aquilo. Para que eu vou para a igreja? Está tudo bem, olha o dia como está lindo, olha como é que está a vida. Não, eu estou vivendo, estou podendo comer, estou podendo beber. Para que eu preciso de Deus? É assim que as pessoas agem com a bênção que Deus dá. Saiba que se você hoje pode colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, é a graça de Deus. Saiba hoje que se você tem uma cama confortável para você dormir num dia de chuva ou num dia frio, é a graça de Deus, é a bênção de Deus para você. Saiba se hoje você pode chegar daqui a pouco, chegar na sua casa ao horário do seu almoço e comer e se satisfazer no comer e o beber, saiba que isso é graça de Deus, isso é bênção de Deus. Então permaneça nele.
Permaneça nele. Mas quando me faltar as coisas, pastor, o que eu faço? Aprenda a viver com o pouco ou com o muito. Porque aí ele vai dizer, sei o que é passar necessidade. Mas tem crente que não pode faltar um parafuso. Que se faltar, meu Deus do céu, põe a casa para baixo. Que se faltar, deu errado tudo está dando certo. Deu errado uma coisa, vira um inferno. E faz da vida do outro também um inferno. A palavra do Senhor está dizendo para nós sabermos lidar com as situações, igreja. Com as situações, porque aí se a gente colocar os pés pelas mãos, nós estaremos sendo ingratos com tudo o que Deus já fez por nós. Tudo o que Deus já fez por você. Coloca num papel. Se você tem coragem, pega um dia um caderno de 10 matérias, que eu acho que é o maior que tem, e comece a escrever tudo o que Deus já fez por você. Vai ter coisas que você vai esquecer. Você não vai nem lembrar mais, porque Deus já fez por você. Deus já fez. E você talvez esqueceu. Aí ele vai dizer, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. De vez em quando? Não, ele diz, em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentamento, estar satisfeito. Isso vem, igreja, não vem do dia para a noite, eu entendo. Observe uma coisa muito importante. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil, é difícil para nós. Mas a vida e o decorrer da vida cristã em Cristo, Jesus vai nos ensinando. A gente não aprende isso do dia para a noite. Talvez você está me ouvindo aqui e está dizendo, pastor pensa que é fácil viver assim. Vai ele viver o que eu enfrento, vai ele passar pelo que eu passo, Irmãos, todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós enfrentamos dias difíceis. Mas, irmãos, em nome de Jesus, nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu aprendi a viver contente, eu aprendi então o contentamento, eu aprendi então estar estabilizado e entendido que Deus está ali no controle de tudo. Veja José. José foi vendido pelos irmãos, foi humilhado pelos irmãos, mas quando ele se torna lá, governador do Egito e tudo isso passa, ele diz assim, olha, Deus me enviou antes de vocês, para vocês não passar fome. Deus me enviou antes de vocês, para cuidar de vocês. Aquilo que vocês fizeram para o mal, Deus transformou para o bem. Olha que bênção. Veja como ele olhou o agir de quem? De Deus em tudo. Então entenda, saiba olhar o agir de Deus. Igreja, como exemplo, deixa eu dar um exemplo, entenda. Você já viu o termômetro? Quem conhece termômetro aqui? Você conhece termômetro? O termômetro ele só serve para duas coisas, para ver se a temperatura está alta ou para ver se a temperatura está o quê? Só para isso serve o termômetro. Só para isso. Ele não é uma coisa estável, ele não é uma coisa estática, não. Ele só serve para mostrar o que está alto e o que está baixo, a temperatura alta ou baixa. Mas tem uma diferença do termostato. O termostato não. O termostato ele é completamente diferente. Ele muda o ambiente, ele muda a temperatura, ele equaliza o que está errado, se está alto, se está baixo, ele coloca tudo no seu devido o quê? Conforme, né? Numa temperatura estável e agradável. Quem nós temos sido como cristãos? Será que a gente é o termômetro? Ora a gente está lá em cima, todo felizão, dando glória a Deus, alegre, ora a gente está lá embaixo, xingando Deus e xingando o mundo, querendo morrer, querendo se acabar. Ou a gente é o termostato, que vê a situação, já se amolda a situação, não se desespera diante dela, coloca a confiança em quem? Em Deus, e vai ali esperando em Deus. Quem somos? Quem somos? Igreja, nós precisamos aprender a viver, e Cristo nos ensina a viver. Cristo nos ensina a viver. Cristo nos ensina. Precisamos saber estar contentes. Estar o quê? Vamos ao versículo 13 então. Vamos partindo aí para o encerramento. No versículo 13 diz aí, tudo posso naquele que
me fortalece. Aí ele está dizendo, o que ele está dizendo? Ele não está dizendo aqui, muita gente confunde esse versículo aqui, né? Muita gente confunde. Eu estou passando por... Não, tudo posso, que é isso, eu vou conseguir. Não, essa casa aqui eu vou conseguir porque tudo posso. Eu vou conseguir aquilo porque eu tudo posso. Eu vou conseguir aquilo outro porque eu tudo posso. Eu vou ser curado porque eu tudo posso. Eu vou ser isso, eu vou ter dinheiro aqui sim porque eu tudo posso. Eu posso tudo, eu posso tudo. Não, não é isso que a palavra do Senhor está dizendo. A palavra do Senhor está dizendo, lembra que ele falou? Lembra que ele disse no versículo 12? A Bíblia responde Bíblia, não vai esquecer. Ele diz, aprendi o segredo, sei o que é passar necessidade. Então ele está dizendo, tudo posso porque Cristo me fortalece na necessidade. Ele está dizendo, aprendi a ter fartura, então tudo posso porque Cristo está comigo quando eu tenho o quê? Fartura. Então ele está dizendo, tudo eu posso passar pela fartura, eu posso passar pela escassez, eu posso deixar de ter as coisas podem ficar difíceis para mim, mas eu vou enfrentar aquela situação difícil, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso é o entendimento da palavra. Não é que você pode sair fazendo tudo, que você pode vencer todas as coisas, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, porque Cristo nos fortalece. Glória a Deus. Então, não é porque você está passando uma situação de necessidade de alguma coisa, que Deus não vai te fortalecer. Ele vai te fortalecer, porque você pode enfrentar essa situação. Você pode passar necessidade. Pastor, o que é isso? Como é que eu posso? Está ouvindo uma coisa como essa? Eu posso enfrentar dificuldade? Você pode enfrentar, porque Cristo te fortalece. Pastor, eu posso viver dia difícil? Você pode viver dia difícil. Eu posso viver dia difíceis. Nós podemos viver dias difíceis, porque Deus nos fortalece. Glória a Deus, igreja. E aí a gente compreende, igreja, preste atenção, uma vez que Cristo vive em mim, vive em você, estamos à altura das exigências da vida. Se Cristo vive em você, Cristo vive em mim, a gente está pronto para as exigências que a vida tem para nos dar. Porque Cristo vive em você. Cristo vive em você, então você está pronto sim para enfrentar. Glória a Deus, gente. Você está pronto para enfrentar. Vamos ao versículo 14. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Mesmo aprendido, igreja, diante dessa situação, enfrentar tudo isso, o apóstolo Paulo agradece mais uma vez. Ele fala, gente, nos momentos mais difíceis da minha vida, vocês estavam comigo. Muito obrigado. E aí ele fala, vocês fizeram bem de participar comigo. Versículo 15, do versículo 15 ao 19, para nós encerrarmos, vamos ler aí. Como vocês sabem, filipenses, nos meus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no tocante ao que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, recebi tudo e tenho, e é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício agradável a quem, igreja? Agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aqui o apóstolo Paulo lembra então, para agradecer a ajuda que ele recebe, as ofertas, e ele fala, não é que eu esteja querendo as ofertas de vocês, mas eu quero agradecer, porque as ofertas de vocês é um aroma suave, e Deus vai recompensar vocês. Aqui entenda uma coisa, igreja, toda e qualquer oferta que você faz ao Senhor, a obra de Deus, entenda, Deus supre você. Deus abençoa você, Deus restaura, Deus traz mantimento à sua vida, Deus não permite que venha faltar, Ele é Senhor. Veja que o apóstolo Paulo, quando recebeu essa oferta para sustento dele, ele fala, gente, eu estou suprido, eu agradeço a vocês. E ao mesmo tempo ele vai dizer que na igreja de Tessalônica ninguém ajudou ele, foi outra igreja que veio e ajudou. Às vezes, de quem a gente mais vai esperar ajuda não vai vir, e vai vir de menos a quem a gente o quê? Espera, né? Ele deixou bem claro isso. Veja as bênçãos que Deus dá àqueles que ofertam pelo próximo. E eles estavam ofertando, e a oferta deles era ao ponto de ajudar o apóstolo Paulo a ter papiros, a ter
mais pergaminhos para poder escrever suas cartas e ajudar o mundo na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo foi o que mais rodou o mundo, igreja, pessoalmente e através de suas cartas. Por isso hoje nós estamos lendo uma carta deste homem aqui hoje, porque Cristo Jesus o usou ao ponto de alcançar nações, por causa dos irmãos que ajudaram, que contribuíram. Então nunca pense que a sua contribuição, seja ela pouco ou muito, Deus não aceita. Deus aceita aquilo que é dado de todo o coração e com alegria. Glória a Deus. E aqui é muito importante, Deus não prometeu suprir a minha ganância e a sua. Uma coisa que você tem que entender, Deus não prometeu suprir a minha ganância. Talvez você quer algo por ganância, Deus não vai suprir. Talvez você quer algo por ganância, Deus não vai suprir. Talvez você quer algo e você não precisa disso. Entenda, Deus não vai suprir a sua ganância, nem a minha ganância. Deus é fiel, Ele sabe o que verdadeiramente nós precisamos. Glória a Deus, igreja. Ele sabe o que a gente precisa. Então, ele diz, o Filho de Deus, aí eu anotei algo aqui, eu quero ler para compartilhar com você. O Filho de Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus, servindo para a glória de Deus, tem todas as suas necessidades supridas. Creia nisso. Você é filho de Deus, creia que você tem em Deus todas as suas necessidades supridas. E aqui no versículo 20, ele diz, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo o sempre. Amém. Outra coisa importante, o apóstolo Paulo, igreja, não se coloca como maioral, como poderoso, não. Em tudo ele dá glória a Deus. Observe uma coisa, olha, corra de pregadores, entenda bem, corra de pregadores e de igrejas que se endeusam, que se colocam acima da palavra, que se colocam acima do Evangelho. Corra desses lugares e corra desses falsos profetas. Abra bem os seus olhos e abra bem os ouvidos para entender. Todo homem de Deus e mulher de Deus, em tudo o que eles são usados a fazer, eles devem dar glória a Deus. Em tudo. Não devem receber glória ou honra alguma, porque a glória sempre é de Deus. Guarde isso, em nome de Jesus Cristo. Fuja de lugares aonde os pregadores são o centro da atenção, aonde os pregadores, os líderes se sentem os maiorais. Foi porque eu orei e você foi curado. Foi porque eu fiz isso, você prosperou. Foi porque eu fiz aquilo, foi através de você que eu consegui isso. Foi através de você. Não. Tudo é glória a Deus. Tudo é feito por Deus. Eu e você somos vasos de barro. Somos vasos de barro. O único a ser honrado é Deus. Então fuja desses lugares e fuja desses pseudos pregadores. E aqui a gente encerra, igreja. Nos versículos 21 ao 23 ele diz, saudem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Igreja, aqui a gente aprende uma coisa, o modo de viver, o contentamento, a maneira que o apóstolo Paulo aprendeu a estar contente em Cristo, estar suprido em Jesus Cristo, a maneira que Deus usou o apóstolo Paulo para alcançar essas pessoas que até mesmo moravam no palácio do rei. Para pensar, a história conta, os historiadores, os estudiosos contam, que o apóstolo Paulo, quando foi para a prisão de Roma, ele ficava preso a um soldado todo dia, ele ficava preso a um soldado, uma corrente que prendia ele junto ao soldado. Então, aonde o soldado ia, o apóstolo Paulo ia, aonde o apóstolo Paulo ia, o soldado ia. E aqui o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, as pessoas que moram no palácio aqui de César, onde eu estou preso, estão mandando, os irmãos em Cristo estão mandando saudações para vocês, estão cumprimentando vocês aí. Veja que pessoas se converteram a ver a atitude do apóstolo Paulo em Cristo. E isso é importante, igreja, porque nós precisamos olhar para a nossa maneira de viver, se estamos agradando a Cristo com a nossa conduta. Você já parou para se perguntar se você tem agradado a Cristo Jesus com a sua conduta? Porque através da sua conduta pessoas podem se converter, seu marido, seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, pessoas podem se converter através do seu procedimento, da sua conduta como homem e como mulher de Deus, pessoas podem se converter.
Eu fico imaginando o soldado preso, o apóstolo Paulo vendo o apóstolo Paulo dar graças a Deus preso. O apóstolo Paulo glorificar a Deus mesmo preso, sabendo que a qualquer momento a cabeça dele seria cortada por Roma. E ele ali, fiel a quem? A Deus. E tudo dando glória a quem? E aí o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo alcançou pessoas. Jesus Cristo, igreja, através da sua vida, Ele me alcançou e te alcançou. Jesus Cristo, através do sacrifício dEle na cruz, Ele me alcançou e Ele te alcançou. Então viva para Ele, viva contente nele, esteja contente em Jesus Cristo. Esteja contente em Jesus Cristo. Não trate Cristo Jesus como um peso. Não trate dias como esse que você está congregando em Cristo Jesus como peso. Faça de todo o seu coração. Tenha uma vida com Deus. E essa vida com Deus, a cada dia, você vai ser transformado. Você vai aprender, tendo pouco ou muito, sua fé vai ser a mesma em Cristo Jesus. Tendo pouco ou muito, sua fé vai ser a mesma. Estando bem ou estando mal, você vai aprender a estar em Cristo Jesus com contentamento. Com o que, igreja? Contentamento em Cristo Jesus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, deixe-me orar por você. Vamos embora para casa. Glória a Deus.